Nesse 18 de junho de 2017, ocorre na Avenida Paulista, São Paulo, a Parada do Orgulho LGBT, que é chamado o maior movimento do mundo. E é um movimento muito importante. Neste ano, a parada se ocupa principalmente na sua 21ª edição com a importância do Estado laico e alerta para retrocessos com respeito à diversidade. Então, daqui de Goiânia, daqui por este canal, eu apoio o movimento, me coloco ao lado do movimento. Nem poderia ser diferente, porque eu sigo um Jesus que é inclusivo. Eu adoto o amor do Deus que é capaz de amar irrestritamente as pessoas. E nesse ano particularmente, o ano do golpe, não é o ano do golpe, porque o golpe começou em 2016, mas o ano em que o golpe se agrava cada vez mais o país e incentiva o fundamentalismo, incentiva os preconceitos e reforça os atos violentos contra os diferentes. Eu apoio a pauta da parada do orgulho LGBT. Apoio a pauta, o programa desta maior passeata que reúne pessoas tão diferentes. Primeiro, com respeito à diversidade religiosa, cultural e humana. Não há como não se apoiar a diversidade, que possibilita que as pessoas sejam respeitadas, amadas, acolhidas e incentivadas nas suas diferenças religiosas. Sejam elas evangélicas, sejam pentecostais, sejam católicas, sejam carismáticas, sejam axés, sejam umbandas, sejam ateias, sejam quem for, de que cor for a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade. É preciso respeitar a diversidade. Como também é preciso respeitar a diversidade cultural. Nós vivemos num país que é um verdadeiro caldeirão cultural, com diferenças, culturas, desde que aqui chegaram os portugueses e depois trouxeram para cá os africanos, que infelizmente chegaram aqui na condição de escravos. Este país é um país que respira diversidade cultural. As pessoas têm matrizes culturais diferentes. Para onde se viaja, com quem se fala, nas diferentes regiões do país, se encontra tantas diferenças, inclusive de linguagem, que até parece se estar num outro país. Como também é preciso respeitar a diversidade humana. As pessoas são humanamente diferentes umas das outras. Elas não têm que seguir uma matriz única para serem humanas. E na sua humanidade elas precisam ser respeitadas. Outro ponto de pauta importante desta parada de 2017 em São Paulo é o Estado laico. Defendemos o direito de termos um Estado separado das igrejas. Seja que igreja for, católica, sejam evangélicas, seja até de religião judaica, muçulmana, seja lá o que for. O Estado tem que ser laico para unir a todos e assim, inclusive, servir de mediador entre os diferentes. Mas laico, o Estado não tem que servir a nenhuma religião, a nenhuma igreja, a nenhum dogma, a nenhum princípio religioso, mas deve ser laico. Outro ponto importante é a luta contra o fundamentalismo, daqueles que se acham donos da verdade, aqueles que tomam as suas verdades como dogmas dos mais certos do mundo e por causa disso matam, por causa disso discriminam, por causa disso perseguem, por causa disso praticam violências. Sobretudo porque o fundamentalismo é um nome religioso do fascismo. Ser fundamentalista é ser fascista no campo religioso, no campo das suas igrejas.
É impressionante o quanto isso precisa ser trabalhado. Como podem, por exemplo, muitos evangélicos dizerem que votam em Bolsonaro, esse nazifascista, machista, racista, preconceituoso, e se proclamam 100% Jesus. Tem que estudar, eles têm que estudar para se libertar do fundamentalismo religioso que repercute também politicamente, como o fascismo que repercute religiosamente. Outro ponto de pauta que precisamos apoiar é a luta contra os preconceitos. Preconceito contra os diferentes, contra as opções sexuais das pessoas, contra a forma racial de cada um a ser. Maravilhoso ponto de pauta que nós precisamos apoiar e que eu apoio daqui. E outro ponto, a defesa da igualdade. Isto é, em toda essa diversidade, as pessoas têm o direito a serem iguais nos seus direitos, na justiça de serem dignas, de serem pessoas, de serem humanas, tratadas com a mesma dignidade e o respeito como todas devem ser tratadas. Enfim, há que se apoiar a parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista, dia 18 deste junho de 2017 em São Paulo, porque no fundo, mesmo sem ser um movimento religioso, pelo contrário, é um movimento laico, é um brado profético. Não no profético, no profetismo segundo os fanáticos, fundamentalistas, verbalistas que interpretam a Bíblia ao pé da letra, definem. Esses definem profecia como adivinhação, fim de mundo, catástrofe, apocalipse e tal. Não, profetismo bíblico é aquele que protesta contra as injustiças, contra a opressão, contra a ruptura da unidade e da aliança das pessoas com Deus e umas com as outras. Nesse sentido, esse movimento é profético, porque ele protesta contra o fundamentalismo, contra a opressão daqueles que querem colocar as pessoas em caixinhas, em fórmulas, impedindo que elas sejam elas mesmas. E é profético também porque, como os profetas do Antigo Testamento, reivindicam uma sociedade justa, de igualdade para todos, onde haja democracia, onde haja participação. Então esse movimento é totalmente profético. Por isso ele merece o nosso abraço, a nossa solidariedade, o nosso apoio, o nosso reforço. Abraço para vocês que participam aí em São Paulo, que se preparam para participar aí em São Paulo dessa grande parada, desse grande movimento, porque ele representa o que há de melhor na alma do povo brasileiro. Abraços críticos e profetas, abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos.